É uma história rápida, mas muito profunda e bem reflexiva. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a Uma Semana um Livro. O livro de hoje é A Sala de Espera da Europa, uma história de refugiados da Aimee de Jong. Como eu disse, é uma história rápida. Esse livro é da editora Conrad. A editora Conrad apresenta, né, HQ para todos. Inclusive, no começo do livro ele explica um pouco, né, a editora explica um pouco sobre essa proposta de trazer a história em quadrinhos para todos, de popularizar as edições, né, de histórias em quadrinhos, porque a editora começou a entender que as histórias em quadrinhos estavam sendo um pouco caras demais. De fato, quando a gente vai procurar alguns livros, eles estão ali em torno de 40, 50 reais, alguns livros de HQs. Esse livro aqui eu comprei por 26, eu acredito. Mas assim, era um livro que eu tava querendo há algum tempo, pela história e pela proposta dele. Eu vou ler o que tem aqui na contracapa e vou trazer também algumas inserções que tem durante o livro, seja no início ou no final da história. Em outubro de 2017, a quadrinista Aimee de Jong viajou até o campo de refugiados na ilha grega de Lesbos para fazer uma reportagem em quadrinhos sobre as condições lá. Câmeras não eram permitidas, mas papel e lápis, sim. Ela ficou lá ao lado de outros quadrinistas por 7 dias. O que capturaram em suas HQs forneceram um estudo único sobre o ambiente e as condições dos refugiados. Pela primeira vez, não só as pessoas, mas suas moradas, seus lugares de descanso e de refeições foram documentadas. Por meio dos quadrinhos, os leitores praticamente conseguem caminhar pelo campo de refugiados e viver as dificuldades do dia a dia deles. Mas ainda que documental, a história de 25 páginas de Aimee é uma tocante narrativa que sensibiliza a todos para a situação de quem está à espera de entrar na Europa em busca de uma vida melhor. Primeiro mostrando aqui uma versão mais técnica, né? Os quadrinhos, eles têm um traço muito bonito e eles trazem uns diálogos e umas reflexões que são muito interessantes. A Aimee se juntou com 2 outras jornalistas e quadrinistas. Ela é holandesa e ela foi para uma instituição, né, uma ONG, que era holandesa, lá na Grécia, na ilha de Lesbos, para documentar, relatar a história, principalmente as condições de vida de pessoas refugiadas. Ela chega em Lesbos e ela descobre que tem algumas ONGs, né, alguns locais onde os refugiados ficam. O primeiro lugar onde eles ficam se chama Moirá. Na verdade, se chamava, porque logo no final, e este livro é uma edição de 2022, essa história, né, foi retratada em 2017. Então, a viagem que ela fez junto com as amigas, as quadrinistas e jornalistas foi em 2017. Então, tudo que está retratado aqui é do ano de 2017, mas essa edição de 2022 traz no final, acredito que uma página somente, relatando o que é que aconteceu depois. Inclusive, por ser uma edição de 2022, é bom porque ela traz o que foi que aconteceu com essa situação toda, né, dos refugiados no momento pós-pandemia também. Então, desde 2020, quando estava acontecendo a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, o que foi que aconteceu, o número de refugiados, os locais, né, o que foi que aconteceu com os locais, já que as condições elas eram sobre-humanas. E também no pós-pandemia, quando começou essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, aumentou também consideravelmente o número de refugiados. Então, o que foi que aconteceu com esses locais? O acampamento que ela visita é o acampamento de Karatep. Esse acampamento é um acampamento holandês em que alguns refugiados, eles vão... É como se fosse um estágio 2 dos refugiados lá na Europa, principalmente aí na Grécia. Os refugiados, eles chegam na Grécia e vão para um local, né, um abrigo chamado Moirá. Esse abrigo ele tem condições totalmente subhumanas, porque tem muitos refugiados para pouco espaço e tem poucas áreas, até áreas sanitárias mesmo. Então, por exemplo, em algum momento ela chega a descrever que lá em Moirá não tem energia, não tem água, pouca condição, os banheiros são todos sujos, e ela relata isso muito a partir do que os outros refugiados que foram para o próximo estágio, né, que chegaram em Karatep,
eles mostram para ela. Inclusive tem um refugiado que mostra vídeos do celular e ela desenha o que seria esse local. Então as condições são totalmente subhumanas. Eles ficam nesse local que é Moirá esperando para que eles tenham acesso de fato à Grécia, né? Então eles conseguem, a partir desse primeiro estágio, quando eles recebem uma aprovação de que eles podem ficar na Grécia por um tempo até ir para outros locais, então eles agradecem bastante por esse estágio, mas esse primeiro estágio, ele tem condições totalmente subhumanas. Os próprios refugiados, quando lembram desse local, eles lembram com uma dor e com uma certa aversão, porque eles não querem mais voltar para lá. Então Moirá seria esse local. Tem a fila de banheiro, por exemplo, são mais de 600 pessoas disputando um chuveiro, disputando um vaso sanitário. Então o banheiro ele fica numa condição de nunca ficar limpo. É muito puxado assim o relato. E aí quando chega nesse estágio 2, que é no acampamento onde ela tá, que é o de Karatepe, já é uma condição um pouco melhor, mas mesmo assim ela destoa das condições que a gente vive, né? Destoa das condições normais, assim, para um ser humano. Então, querendo ou não, por mais que tenha Wi-Fi, por mais que tenha algumas condições melhores, eles não têm energia dentro dos boxes onde eles ficam, que é como se fossem containers. Cada container fica uma família, só que aí uma família pequena ainda se dá bem com um container. Mas uma família de, por exemplo, 8 pessoas dentro de um container fica numa condição difícil de sobrevivência. Fora isso, o que eles tiverem, né, para cozinhar ou qualquer coisa é do lado de fora desses trailers. O banheiro, ela descreve até que alguns banheiros estão mais limpos, outros estão lá meio lamaçados. E as crianças, e aí é onde vem a maior dor, porque você vê as crianças todas indo atrás, né? Porque eram estranhos, e as crianças vão atrás e elas querem chamar atenção, e elas querem abraço, elas querem colo. E a pessoa, né, que é Elis, acredito que é esse o nome, que vai estar guiando ela por todo o acampamento, ela diz, você não pode ter contato com as crianças, não pode nem fazer um high five da vida, né, dar um toque ou qualquer coisa do tipo, porque elas sofrem de um transtorno, que é um transtorno de carência. Até tem um nome no livro, eu não vou lembrar agora, mas assim, é um transtorno de carência que tem vários sintomas, e todas as crianças deste local sofrem desse transtorno. E aí, se você dá um pouco de atenção que seja, essas crianças, elas vão chegar num nível muito forte de grude, elas vão se apegar demais a você. E o problema não é o apego em si, o problema é porque depois essas crianças, como ali é um local que é temporário, já que vai para estágios até que eles sejam direcionados a países ou a Grécia mesmo, que fiquem em algum local que seja definitivo, quando eles forem para esse outro local, que eles tiverem de fato contato com o mundo, essas crianças, elas vão ter desenvolvido uma relação de muita cumplicidade. Eu acredito que nem seria cumplicidade, mas assim, elas vão acreditar muito e muito facilmente nas outras pessoas. Então, por isso que você, enquanto estranho, não pode dar um pouco que seja de atenção, porque como elas estão sofrendo desse trauma, desse transtorno, elas precisam entender que o estranho, ele não é sempre amável. Elas precisam entender e compreender que elas não podem dar todo o seu sentimento, todo o seu carinho, toda a sua atenção, todo o seu afeto a um estranho qualquer, porque ele pode fazer mau uso dessas condições. Então, por isso que as pessoas e os voluntários, junto com a equipe médica e psicólogos, eles avisam que não é para você dar atenção para essas crianças, por mais que elas chorem, por mais que elas peçam colo, e elas ficam rodeando, né, esses voluntários e essas pessoas estranhas justamente pedindo essa atenção. Aí isso dói um pouco, porque você se coloca naquele lugar e você entende que, poxa, mas eu não posso minimamente ter um pequeno contato, porque isso terminará fazendo mal pro futuro daquela criança. E é válido também ressaltar, porque tudo que a Aimee coloca aqui é com base no que eles permitiram, né? Até onde eles permitiram que ela entrasse. Então, se, por exemplo, chega um momento em que ela tá até no fim dessa experiência dela, e ela não tinha conseguido registrar ainda como era dentro de um box desse. E aí ela só podia registrar como era dentro de um box se alguma família permitisse. E aí ela conhece um barbeiro
que ele era segurança na Turquia, mas ele permite que ela entre. E quando ela entra, ela se depara com a situação de que tá ali a família dele, tá toda posta ali, né, dentro daquele box, mas eles só conseguem ter ali, no máximo, 3 mochilas de coisas que são deles. E aí ela fica se questionando e ela até coloca isso pra fora. A vida dessa família cabe em, no máximo, 3 mochilas. Vê o quanto isso é impactante. Inclusive, nos relatos todos, ela mostra que apesar de todas as condições, de todo o trabalho, assim, de tudo que dói ver e sentir e presenciar, apesar de tudo isso, apesar dos contrastes, por exemplo, inclusive em um momento que ela mostra dos pés, né? Dos tênis brancos e super limpos dos voluntários em contraste com os chinelos de dedo sujos e de segunda mão que os refugiados estão usando. Mas apesar de tudo isso, ela consegue ver neles um brilho e uma vontade de sobreviver e de viver, e mais do que isso, uma alegria em poder compartilhar. Tanto que ela até coloca aqui nos últimos momentos, né, que o povo de Karatepe marcou profundamente ela, apesar da sua situação, porque eles continuavam amigáveis e acolhedores, oferecendo café, oferecendo chá, oferecendo um pouco de comida, que era o pouco que eles tinham, mas eles queriam compartilhar isso com ela. Eles ainda têm sonhos, inclusive ela relata aqui um momento em que uma menina, ela fala que ela queria ser médica, ela quer ser médica, para depois ela voltar para esses abrigos e ajudar os refugiados, ela quer cuidar dos refugiados. E aí, Lesbos continua sendo uma sala de espera, inclusive ela também ressalta isso, né? Porque como eles ficam nesse primeiro estágio lá em Mairo, depois nessa Karatepe ou em qualquer outro abrigo, esperando por esse momento, que demora até um ano, mais de um ano, para que eles consigam um local fixo, né? Uma residência permanente em algum local da Europa. E até em algum momento ela encontra com alguns refugiados que dizem: não, eu tô aqui por enquanto, mas a Grécia não tá numa economia muito bom. Não tá numa economia muito boa. Eu quero sair daqui e ir mais para dentro, mais para cima. Então eles explicam que na verdade eles estão ali querendo entrar na Europa. Seria então a porta de entrada. Por isso que é tido como a sala de espera da Europa. E aí, apesar disso, né, apesar desse momento em que continuam estando nessa sala de espera, onde milhares de pessoas esperam a sua vez, eles não são livres, mas eles têm esperança. E, segundo ela não conseguirá esquecer deles tão cedo. E como ela desenha muito, né, deles, da vida, do que é que ela tá enxergando ali dentro, chega um momento em que ela tá se despedindo de alguns casais e tudo mais, e um deles pega e diz que quer desenhar ela, que agora é a vez dele desenhar ela. E aí ele desenha ela dessa forma. É lindo, é tocante, é emocionante você conseguir enxergar, né, e ver e se colocar nesse lugar. E ela até coloca que esse é um relato que ficou muito marcado, porque aconteceu um incêndio em Mairo. Eu tava aqui falando Mairo, mas é Moria o nome do primeiro estágio onde eles ficam. E aí ela coloca o seguinte: desde 2017 muita coisa mudou, então aí ela já traz uma atualização da situação. No final de 2019, a Grécia já abrigava mais de 186 mil refugiados e requerentes de asilo. A superlotação em Moria supera 13 mil pessoas. Para se ter uma ideia, eram 167 pessoas para cada banheiro, 242 pessoas para cada chuveiro e 5 mil vivendo em um anexo informal sem acesso a água, banheiro e chuveiro. Durante a pandemia da Covid-19, a incidência nas ilhas chegou a ser de pouco mais de 2.000 casos por 100 mil habitantes. Em setembro, 11 de setembro de 2020, aconteceu um grande incêndio que tomou conta de Moria, obrigando a retirada às pressas de mais de 12.500 residentes para outros acampamentos e abrigos improvisados. Em 2022, um novo impacto, com a chegada de cerca de 72 mil ucranianos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ela termina descrevendo, né, um pouco mais sobre essa situação. Essa atualização ela é dada por Andressa Lely, que é tradutora da obra, e ela fala que em 2019 as ilhas tinham um refugiado para cada 5 nativos.
Recentemente, o número dessa população teve significativa redução por causa do fechamento de acampamentos, o endurecimento de políticas de pushbacks ilegais, e que são os retornos forçados, né, com intercepções de barcos pela guarda costeira turca, e também a repatriação por autoridades gregas. Até o momento dessa publicação, as ilhas gregas tinham pouco mais de 3.600 refugiados, só em Lesbos era 1.650 e na Grécia inteira cerca de 17.000. Em novembro de 2022, a Ahmed Jong, sobre a situação atual dos campos de refugiados, ela colocou que o acampamento Moria não existe mais, após o grande incêndio. Agora ele se chama Moria 2.0 e fica em um local diferente. E o acampamento Karatep, que aparece nos quadrinhos, esse que é todo relatado aqui, ele foi fechado. Essas mudanças mostram que uma história em quadrinhos como essa é um importante documento histórico visual, pois os campos mencionados nela agora não existem mais. E através dos quadrinhos, todos nós temos ainda a chance de ver como eles eram por dentro. É isso, uma história que tira um pouco a gente do eixo, que faz a gente repensar e nos contrastar, né, com as diversas realidades que acontecem, da gente entender os nossos privilégios, da gente entender que a nossa realidade é uma realidade frente a tantas outras que acontecem no mundo, da gente repensar os nossos atos, as nossas atitudes, repensar até quando a gente fica muito estressado com alguma coisa que acontece ou que foge da nossa ótica, mas sem que a gente entenda, né, quantas outras coisas bem piores estão acontecendo no mundo e a gente nem reflete sobre isso. A gente sempre se queixa muito, mas não enxerga o outro, não enxerga as outras vivências, as outras possibilidades e as outras realidades. Então é isso, esse foi o livro de hoje da editora Conrad, A Sala de Espera da Europa, uma história de refugiados da Ahmed Jong, publicado em 2022. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se vocês já ouviram falar sobre esse livro ou se vocês têm interesse em ler. Fiquem todos bem, abraços para todos e até a próxima semana com mais uma Semana no Livro. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Tchau, tchau.